bora falar como que a gente conseguiu fazer um negócio que fatura mais de 400 milhões de reais e como você pode replicar isso, não só faturando, mas construindo diferenciais competitivos, construindo através de uma estratégia, não o crescimento pelo crescimento, mas o crescimento de uma maneira sustentável e estratégica no seu negócio. Que eu vou explicar também estrategicamente por que isso faz sentido na V4. Eu tenho literalmente o blueprint da estratégia da V4 aqui. Estou aqui no headquarter da V4 em Campinas, bem no meio do escritório, então se vocês ouvirem um barulho lá atrás, fica o nosso time de vendas, então eles eventualmente fazem bastante barulho e é natural, tá bom, galera? Então vamos lá. Aqui na V4 a gente começou esse negócio há 13 anos, do zero, para algumas centenas de milhões de faturamento que a gente administra aqui hoje. A primeira grande visão, insight que eu queria trazer para vocês é o seguinte, ó, sobre estratégia. A gente pode estar errado, mas a gente não pode estar confuso, tá? Essa é a primeira grande visão que você tem que ter. A sua estratégia, o seu plano, ele até pode dar errado, porque você não controla todas as variáveis, mas você não pode estar confuso, você não pode estar sem um plano. Essa é uma das grandes visões que eu queria que vocês tivessem. Que vocês saíssem com a clareza de o que são os guides, para onde você quer ir, e que você não esteja confuso. Isso eventualmente vai dar errado? Pode dar sim errado, porque parte da estratégia emerge da execução. Parte de uma visão estratégica que você, ao longo da execução, vá permitindo que emerja da execução updates, atualizações da sua estratégia. Mas você tem que estar perseguindo um guide, um caminho, tá? Senão você fica all over the place, fazendo tudo ao mesmo tempo e assim não se constrói nada grande e sustentável, tá? E aí a próxima visão que eu tenho aqui para vocês é o seguinte, ó. Estratégia é a lógica que orienta por que a sua organização pode vencer, tá? Então você precisa ter esse raciocínio claro e objetivo de que pode guiar as decisões do dia a dia para a liderança do seu negócio tomar as decisões. Então por que as ações que você está fazendo vão fazer o seu negócio vencer no longo prazo? Qual que é a sua teoria para ganhar o jogo? Isso é estratégia. É mais do que crescer. Você pode estar fazendo top line, a sua receita crescer, sem estar construindo uma teoria que vai fazer você ganhar o jogo, tá? Isso é bem interessante, tá? Se você cresce o seu negócio sem entender o que é a estratégia desse negócio, você pode estar construindo um voo de galinha que não vai perdurar no longo prazo, e essa é uma preocupação bem grande que a gente tem. Então aqui, ó, na minha mesa, eu tenho literalmente um grande material impresso, que eu estou colando ele na parede do escritório, exatamente para guiar todo mundo no que é estratégia, no dia a dia, porque a gente tem uma visão errônea que faz a gente fugir do guide, fugir do trilho. Então, por exemplo, aqui tem uma frase, ó, crescimento, ele é estratégico apenas quando baseado na sua fonte de vantagem competitiva. Então essa frase que está aqui em cima está em inglês, mas é isso que está escrito, tá? Crescimento somente é estratégico quando baseado numa clara fonte de vantagem competitiva. Então, anota isso, vantagem competitiva. Se o seu crescimento não está construindo vantagem competitiva, ele não está sendo bom. Antes de crescer, a gente precisa entender qual que é a nossa fonte de vantagem competitiva. Todas as nossas iniciativas de crescimento têm que reforçar as fontes sustentáveis de crescimento. Crescimento sem estratégia não é sustentável. Então a gente fala muito aqui na V4 sobre crescimento, receita, capturar mais cliente e fazer mais. Mas se a gente não fizer sem uma fonte de vantagem competitiva, ele não sustenta. Então aqui na meiuca, essas conexões são o que a gente entende de estratégia. Por exemplo, aqui no centro a gente tem, ó, contas hospedadas, que são os clientes que a gente tem na V4. Está escrito aqui, ó, contas hospedadas, mais empresas dentro da V4, que é o nosso principal cliente. Mas isso, só trazer cliente, não constrói vantagem competitiva. Só cliente não constrói vantagem competitiva, sozinho, só vender contrato para o cliente. Então, a gente não começa a relação aqui. A gente começa a relação talvez aqui, ó. Quando eu comecei a masterizar o caminho de adquirir clientes, faltava de um lado braço para operar esses clientes. Então a gente criou o lance das franquias, que é aqui, ó, agência, mais agência. Quanto mais agências estão na V4, mais empresas querem estar na V4. Eu posso atender na V4.
E quanto mais empresas eu tenho na V4, mais agências querem estarem na V4. Então isso aqui é a minha primeira fonte de vantagem competitiva. Mais clientes fazem o que as agências quererem estar na V4. Quanto mais agências estão na V4, mais clientes eu consigo atender. Entende o reinforce aqui, como isso aqui está se retroalimentando? E aqui em cima eu tenho a Stage. O que a Stage entra, né? Que é o negócio que o Fernando toca. A Stage entra para capacitar as agências e capacitar e adquirir empresas. Então, quando a Stage faz um curso e ela vai adquirir 2 tipos de cliente, que é ou clientes empresas ou agências, ela está não ganhando dinheiro vendendo curso. Ela faz isso e torna isso sustentável, mas ela cascateia isso para outras 2 fontes de vantagem competitiva, que é fazer mais agência pousar na V4 ou mais clientes pousarem na V4. Então, quanto mais agências eu tenho na V4, ainda eu reforço a Stage, fazendo com que o conteúdo da Stage fique melhor para as agências, porque eu estou ensinando na prática o que a gente faz. E quanto mais empresas eu tenho na V4, melhor fica o conteúdo da Stage, porque eu estou reforçando a qualidade técnica do ensino da Stage baseado na prática. Então, entende esse reforçar? Cada ponto de crescimento reforça as vantagens competitivas. Ensino de qualidade melhor, porque eu estou ensinando na prática. Cada vez melhor e mais atualizado, porque eu estou trazendo mais empresas para o ecossistema. Só que não para aqui. Essa é a primeira fonte de vantagem competitiva, o primeiro flywheel. E aqui, quando uma empresa se hospeda na V4, ou seja, a gente passa a ajudar ela, a gente passa a obter dados dessa empresa, com essa empresa. Então, quanto mais dados eu obtenho, ou seja, quando a empresa vem aqui e hospeda o seu plano de mídia com a V4, o seu CRM com a V4, eu começo a aprender com essa empresa. Quanto mais eu aprendo com essa empresa, mais eu entendo como dar ROI para outras empresas parecidas. Quanto mais eu aprendo como dar ROI para empresas parecidas, mais qualidade eu tenho para atender as próximas empresas. Ou seja, quanto mais empresa eu adquiro, mais dados eu obtenho, mais aprendizado eu obtenho de como ter ROI para a empresa e mais inteligente fica o meu serviço para as próximas empresas. E ele vai se reforçando. Só que tudo isso daqui, ele ainda fica mais inteligente com o lance da AI. Então, eu estou coletando dados aqui, eu estou coletando dados aqui, eu estou coletando dados aqui, coletando dados aqui e trazendo isso para a AI reforçar, trazer mais velocidade para cada uma dessas fontes de vantagem competitiva. E aqui na pontinha eu ainda tenho mais uma fonte de vantagem competitiva, que a gente chama de real estate digitais, que é, por exemplo, a gente tem um site proprietário da V4 chamado Franchise Store, que ele foi criado para ajudar os nossos clientes franqueadoras. Então, nós mesmos adquirimos consumidores que querem, né, comprar uma franquia e nós damos esses consumidores, entregamos esses leads para os nossos clientes franqueadoras. Por quê? Porque todo cliente da V4, ele está aqui por quê? Que é a pergunta que você tem que fazer no seu negócio. Por que que o seu cliente está no seu negócio? Por que que ele está no seu negócio? O meu cliente, ele não está aqui para comprar serviço de marketing, tecnologia de marketing. O meu cliente está aqui porque ele quer vender mais. Em qual negócio você está? Eu não estou no negócio de vender serviço, eu não estou no negócio de vender tecnologia. Eu estou no negócio de adquirir mais consumidores para as empresas. Já ouviu falar da teoria Jobs to be done? Que é o porquê que o seu cliente compra o que você vende, o que ele quer conquistar. Lembra da furadeira. Ninguém compra uma furadeira, a pessoa compra o furo na parede. Então, a furadeira é só um meio para resolver o problema. As pessoas não compram um carro, elas querem se transportar de um lado para o outro, elas querem status. Então, um competidor da indústria automotiva é o Uber. Não é só a Tesla ou a BYD, é o Uber, porque ele é uma solução para um problema que a indústria automotiva está resolvendo. Então, qual o problema que você está resolvendo para que assim você crie soluções mais inteligentes com vantagens competitivas dentro do seu próprio negócio? Por isso que a gente tem a perninha, o apêndice do Real Estate Digital, que a gente chama, que são ativos proprietários da V4 para trazer consumidores para os nossos clientes e assim a gente acelerar ainda mais
essa fonte de vantagem competitiva, que é dados proprietários que entregam para essas empresas mais consumidores. Por esse motivo, mais empresas querem estar aqui para entregar mais informação para nós, para a gente fazer melhor ainda o nosso trabalho. Pegou a visão, turma? Isso é estratégia. É você construir ativos que vão retroalimentar coisas que são ativos, são posse de você. O nosso maior ativo aqui é informação. Informação, quanto mais clientes a gente tem, mais informação a gente tem, que faz a gente dar mais ROI para o próximo cliente, e assim a máquina vai se retroalimentando. É isso que a gente precisa encontrar. Não basta eu adquirir clientes, não basta eu ter franquias, se eu não estiver construindo diferenciais competitivos no meu negócio. Tem uma grande descrição aqui embaixo, que basicamente está dizendo que a estratégia, ela emerge, ela surge. Então, você não vai criar um plano perfeito, tá? Não tem a pretensão de criar um plano perfeito. Isso aqui é um guide, entendeu o que é um guide? É uma trilha, é um trilho. Ó, é por aqui que a gente vai perseguir. Mas o que eu vou fazer exatamente para a empresa? Como que eu vou usar exatamente o dado? O que a Stage exatamente vai fazer? Como a gente vai servir melhor essas agências? A gente tem que estar aberto a descobrir com o passar do tempo o que vai ser essa solução. Então, isso é inovação estratégica. A gente precisa estar aberto às hipóteses. Quando eu tive a ideia de franquear, eu testei a hipótese. Eu peguei lá vendi 5 franquias, vi o que acontecia, vi o que aconteceu, como foi bom, a gente escalou. Mas muita gente era contra a ideia da franquia. Mas se eu não tivesse disposto a aprender, eu nunca teria conseguido essa resposta, que permitiu que a gente escalasse de 30 para 7.300 clientes. Hoje a gente nem vende mais franquia, mas a gente está sempre tateando novas coisas, que é o que esse disclaimer aqui traz para nós, que é a gente criar novas hipóteses para testar, para que a gente consiga aprender o que vai construir mais elementos dessa vantagem competitiva, tá? Aí aqui, ó, tem 5 coisinhas importantes, tá? Que é um último ponto sobre isso para me aterrissar no aspecto tático. Anota aí, 5 pilares estratégicos. Aqui a gente tem o CHAMP, C-H-A-M-P, tá? São 5. Por que isso aqui é importante? Porque a gente precisa que toda empresa entenda quais são as 5 principais objetivos estratégicos da companhia que vocês conseguem ver. Então aqui a gente tem 5 objetivos estratégicos na V4. Aí a pergunta que eu te faço é: quais são os 5 objetivos estratégicos da sua companhia para os próximos 5 anos? Baseado na sua teoria para ganhar o jogo, baseado na sua estratégia. Quais são os 5 objetivos estratégicos? Quanto mais alinhado, quanto mais todo mundo sabe quais são os 5 objetivos estratégicos, maiores são as suas chances de ganhar o jogo. Isso é uma teoria de Harvard, uma pesquisa de Harvard, que ela pesquisa entre as lideranças de uma companhia, perguntando quais são os 5 objetivos estratégicos da companhia. E aí, ela pega o insight, a informação de que muitas empresas, os indivíduos não respondem os mesmos 5 objetivos estratégicos. Então ela pergunta para o executivo A, quais são os 5 objetivos da companhia? Eu falo 5. E ela fala lá com o executivo B, quais são os 5 objetivos estratégicos da companhia? Ele fala os mesmos 3, só que ele fala 2 diferentes, então já virou 7. Aí ela vai lá no executivo C e pergunta quais são os 5 objetivos estratégicos. Ele fala outros 5. Aí já virou 12 diferentes. E quanto mais coisas diferentes é respondido pelos executivos da companhia, menos growth tem. Quanto menos, ou seja, quanto mais os mesmos objetivos estratégicos são respondidos pelos executivos, mais crescimento tem na companhia. Então a gente criou esse acrônimo, CHAMP, para a galera lembrar, para todo mundo na V4 lembrar, que primeiro a gente tem que ter 100 milhões de consumidores passando na V4, para com isso ter 100 mil clientes hospedados, para com isso bater um anual revenue de $1 bilhão, para com isso atingir o milestone de um IPO, para com isso perpetuar o nosso negócio. Então, todo mundo aqui na V4 sabe do CHAMP, cara, a gente tem que fazer, a gente vai tomar a decisão de lançar um produto, vai ajudar no CHAMP? Não vai ajudar no CHAMP? Então isso tu vai fazer crescimento sabendo quais são. Antes de crescer, entenda as fontes de vantagem competitiva. Qual que é uma das fontes de vantagem competitiva da V4? Ter dados dos consumidores. Qual que é o primeiro item dos 5?
consumidores. A gente precisa capturar dados dos consumidores. Se a gente vai lançar um produto, fazer uma iniciativa de crescimento que não reforça, isso não faz sentido, tá? Então, defina isso para que você consiga crescer o seu negócio.